Meu nome é Regis Adriano dos Santos, eu tenho 50 anos, eu sou orientador social. Então, o que acontece? A minha doença não tem recuperação, parça. Ela tem um tratamento, tá ligado? O tratamento é diário. Envolve a minha força de vontade, meu desejo de ficar limpo, de não voltar ao uso. Todo dia você sente vontade. Toda hora eu penso na droga, meu. É? A droga é o que que é? A droga é uma substância que modifica nosso comportamento e o funcionamento do nosso sistema nervoso central. É o nosso cérebro, é o nosso processador, é a nossa CPU. Imagina que a nossa mente é tipo Windows, certo? Aí você vem e coloca... por exemplo, se a nossa mente fosse um Android, aí nós instalássemos um iOS. Nós modificamos o padrão dele, certo? Então eu vou lutar pra ser eu e o cara que quer usar droga. Meu problema não é o mundo, o meu problema é eu. Que diante das frustrações eu encontro uma recompensa no uso de drogas, mesmo que me traga consequências. E qual que é a sensação de usar crack? Que o seu problema maior foi com crack, né? Sim. Qual que é a vibe? Você tem filhos? Não. Você é casado? Tem namorada? Uhum. O quão prazeroso é ficar com a sua namorada? Legal, não é? Sim. Mas pra você ser legal com ela, tem toda uma dinâmica, certo? Sim. Por exemplo, você ficar com ela, você jantar, é legal, você dá flores, você levar ela pra passear, você mostrar sua conquista, isso te é satisfatório, certo? Só que tudo isso, diante da droga, não é nada. Por quê? Pra você mostrar esse comportamento com ela, quanto tempo você namora? 5 anos. 4, 5. E se eu falasse pra você que se você fumar uma pedra, você vai sentir um prazer imensurável que vai fazer com que 5 anos não seja nada? Só que esse prazer, ele é momentâneo. Mas você consegue descrever, assim, a primeira vez que você usou crack foi em 96, né? 97. 97. E você lembra qual foi você vê coisas, as coisas ficam mais bonitas? Não começou ainda não, né, mano? Não, vai que começamos, que tá bom. Não, daí eu não vou mais. Tem uma caneca aí suas aí? Não pode beber Pra mim energético? não tem uma caneca suas? Eu que esqueci de trazer uma. Tem. Porque aí eu ponho na caneca. Você quer começar já dessas ideias? Não, tá sensacional. Tá tudo bem. Você quer saber, falar sobre a descrição do prazer e tal, não é isso? É. Foi uma experiência um tanto diferente, né, meu? Por quê? Você entende que a descrição da droga é toda e qualquer substância que modifica o nosso alteramento, ou modifica ou altera o funcionamento do organismo. Certo? Então, o que acontece? O efeito da maconha por quê? Ele modifica a forma como que eu entendo as coisas, como que eu me comporto. Sim. E de como que eu entendo. Mas o da maconha as coisas ficam mais lentas, né? Certo. Ela altera a nossa percepção. Eu, desde pequeno, eu era um cara que eu me sentia com a autoestima baixa. Certo? Minha mãe teve 5 filhos. Só que ela teve 2 casamentos. O primeiro casamento não deu certo. Eu e meu irmão mais velho. Depois ela casou de novo, né? Ela teve outros 3 filhos. Teve uma pessoa que nos adotou. Não foi meu pai biológico, mas foi a pessoa que me amou e me direcionou, né? Me amou, né? Conforme ele poderia ofertar. Mas eu sentia ciúme, porque eu achava que ele gostava mais, né? Dos meus outros irmãos. E, por outro lado, eu achava que minha mãe gostava mais do meu irmão mais velho. Então eu me achava meio que rejeitado. Eu fazia coisas pra chamar a atenção da minha mãe. Meu irmão ganhava medalha, certo? De judô e tal, mas eu não conseguia. Eu nem era bom na escola, certo? Então eu fui criando um comportamento que minha mãe não acreditava muito em mim.
Não validava muito o que eu fazia, porque eu tacava a pedra na janela dos outros, se deixava um dinheirinho ali, eu pegava. Não que houvesse necessidade, mas você pode perceber, eu já tinha um desvio de caráter, né? Então, conforme o tempo foi passando, o skate entrou na minha vida, o skate sempre foi associado a maconheiro, o skatista. Então, quando eu falei pra minha mãe, eu não tô fumando. Minha mãe falou, seus amigos aí e tal. E eu era quem? O rebelde. Se falasse pra mim uma coisa, eu fazia justamente o contrário pra... não sei se era a minha forma de chamar a minha atenção pra mim, mas eu tava sempre no centro das atenções, mas só de forma negativa. Quando eu conheci a maconha, nesse meu problema de relacionamento com a minha mãe, eu gostei do efeito que a maconha me proporcionou. Por quê? Porque, por um lado, eu me sentia excluído dentro da minha própria casa. Então, quando eu fumava, de certa forma, eu esquecia os meus problemas. Porque eu falei, a droga altera a percepção e dependendo da sensação, o sentimento que você tiver no momento, né? E eu me acostumei. E como eu era rebelde, E tipo, eu fui fazendo várias coisas. E nisso, um dia que a gente tava lá fumando, né? Porque, né, 30 anos, 97, tem quantos anos até hoje? 35 anos, certo? Acho que um pouco mais. Antigamente você tinha que subir lá no morro, bem longe, pra usar droga. Mesmo se fosse um baseadinho. Entende-se que o baseado é uma droga, certo? Se for procurar lá no Google, dá uma verificada. Tá certo que hoje em dia o cannabis é utilizada para vários fins. Ela não tem só essa parte da dependência. Hoje em dia ela é utilizada. Depois eu posso até te falar sobre a redução de danos, né? E também pode falar sobre as partes terapêuticas da planta, que é o óleo, o CBD, né? Que tem sido utilizados em outros fins. Mas enfim, eu fumava o baseado e eu vi um cara fumando. Com quantos anos você usou maconha a primeira vez? Foi nessa época aí, foi rápido a minha dependência. Mas você tinha quantos anos? 18 para 19 anos. Tá. Mas até então você era limpo? Eu já havia experimentado cigarro, sabe aquela pressão social da gente pôr um maço de cigarro no bolso? Mesmo que a gente só fuma 2 cigarros e fica com maço, eu já havia experimentado com meus 14 anos. Só que... Mas não se apegou? Não. Então você disse que você sentia muito vazio por causa da dinâmica familiar. E aí quando você conheceu a maconha com 18 anos, você gostou de ter a sua sensação de realidade alterada. A minha concepção e a minha percepção. E além de afrontar minha mãe. Sim, esse elemento também. E além de afrontar a sociedade. Porque eu não te falei, eu pichava também. Tipo, sabe tipo uma raiva, eu descontava de forma negativa, né? Mas eu colocava essa raiva pra fora. Hoje em dia, parte dessa minha energia, eu uso no skate, né, meu? Mas enfim, o dia que eu tava lá no morro, fumando um baseado com os caras, apareceu um cara, né? Várias pessoas falaram, Regis, o uso é de influência. De certas formas, sim. Mas também a gente não pode esquecer da curiosidade. Porque fui eu que pedi. Eu falei, mano, o que você tá fazendo? Deixa eu fazer também. Certo? Então o ambiente, de certa forma, influencia. Em várias quebradas na periferia, onde várias pessoas fumam, é natural as crianças crescerem e fumar. Por quê? A referência dele é o quem tá próximo. Então, o que acontece? Mas só que, tipo, eu era meio fora da casinha. Os caras que estavam comigo, que já fumavam baseado, falou, mano, o cara tá fumando mesclado, é o jeito do cara lá, parça. A gente, acho que em uns 6, 7 pessoas a gente tava, fumava um baseado a cada 15, 20 minutos. O cara que tava fumando lá embaixo, a pedra com a maconha, fumava, tipo, um mesclado a cada 5 minutos. Um cara sozinho. Então, a gente ficava prestando atenção no comportamento do cara. Porque o cara chegou bem, fez assim, ó. Nossa, o cara já mudou o comportamento, tipo, meu, na hora.
Então a gente ficava... E o que acontece? Muitas pessoas usam droga por causa da curiosidade. Eu quero sentir isso que você tá sentindo. Só que no uso de droga tem uma parada que chama-se perda do controle. Eu comecei a usar drogas, tipo assim, né? Essa primeira vez que eu fumei o baseado foi só uma experiência. Mas eu comecei a usar drogas em 1996. Vamos pontuar assim? Entendi que eu tinha problemas com drogas 2003, 7 anos depois. Só que eu só consegui parar de usar drogas 2018. Ou seja, eu passei trocentos anos ainda lutando contra. Né? Nessa de lutar contra, eu tive 7 internações. Passei um grande tempo na igreja. Na minha última internação, eu entrei lá como aluno e saí como diretor. Eu fiquei lá 2 anos, eu tomava conta, eu acolhia, eu direcionava, eu falava de métodos, de estratégias. Só que eu, quando saía na rua, eu não conseguia pôr em prática na minha vida, cara. Isso aí só mudou por causa das terapias. Mas enfim, o dia que eu fumei o crack, parça, eu mesmo saí lá da banca onde que eu tava, cheguei e sentei lá do lado do menino e falei, e aí, parça, o que é isso que você tá fazendo? Ele falou, eu tô fumando mesclado, maconha com pedra. Aí eu falei pra ele, ei, deixa eu dar um trago aí. Aí ele só fez assim, ó. Não foi ele que falou, ei, Regis, vem aqui e vem experimentar uma parada. Uhum. Eu já vi pessoas oferecer e acabar com a vida do outro. Mas pelo menos isso dentro da minha vida eu nunca fiz. Certo? Eu já vendi drogas, eu não vou falar que eu sou um santo, não. Certo? Parte desse trabalho que eu faço hoje é justamente para tentar reverter um pouquinho da culpa, porque eu acho que eu prejudiquei a vida de várias pessoas. Mas aí eu acho que hoje com esse meu trabalho eu posso salvar a vida de muitas mais. Você lembra o que você sentiu nessa primeira vez que você pediu pro cara, perguntou pra ele o que ele tava usando, aí ele te deu... Você lembra sabe descrever aquele momento? Cara, é uma sensação tipo, mano... Vou tentar descrever, mas o que acontece? Eu dei o trago, meu bigode suou na hora. Por quê? O uso de drogas, a droga, ela age no sistema nervoso central, numa área específica chamada núcleus accumbens. É conhecida popularmente como a área do prazer. Então, quando você tá com a sua namorada, que você ama, que você adora, faz assim no seu cérebro. Dopamina é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela felicidade. Então, quando você tá com a sua mulher, com a sua namorada que se abraça, gera dopamina. Vamos supor que faz assim uma chuvinha de dopamina. Você fica, nossa, bem-estar eufórico, não vejo a hora de estar com a sua namorada de novo. Ei, Rez, e quando você dá um trago na pedra de crack? Bum! Já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, quando ele vai dormir dentro da torre, que aí ele chega e joga uma chave inglesa dentro do relógio? Que o relógio faz blá, 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 e ele fica assim, ó. Então, quando você usa droga, a tua mente dá uma chacoalhada. Tipo, mano, te leva lá em cima. A euforia, o prazer, a energia que ela proporciona. Autoestima também? Tudo. Você se sente o mais gato, você se sente o super-homem. Tipo, mano, você pode pegar qualquer mulher do mundo. Só que o efeito é que nem do espinafre no marinheiro Popeye. Quando baixa, filhão, ele vai lá embaixo. Fazendo com que o cara sinta o desejo de tá lá em cima toda hora. Só que a droga, ela tem um tempo. E é assim, ó, conforme ela faz efeito, se é da que faz efeito rápido, faz com que você volte a fazer uso. Quanto mais você faz uso, mais você vicia. Por exemplo, um baseado, ele demora 10 a 15 minutos para fazer efeito. Então, o cara fuma 1 ou 2 baseados durante o rolê. O pó, ele demora uns 5 minutos pra fazer efeito. Depois de 10, o efeito vai embora. O cara volta ao uso. E o crack, Regis? O efeito é instantâneo, parça. Você deu um trago, pá! 3 minutos depois o efeito vai embora.
deixando um vazio na sua alma absurda. Tem gente que depois de usar drogas, cara, tenta contra a vida, tá ligado, parça? Porque, tipo, mano, a droga faz com que um cara digno, um cara honesto, um cara que seja referência pra todo mundo se tornar um morador de rua. E é um processo que é meio que irreversível pra algumas pessoas. Várias vezes as pessoas me viam na rua e falavam, pô, Regis, você é um cara incrível, irmão, e não sei o que e tal, você é referência pra vários. E eu falo, como? Vários o quê? Carregando aqui meu saco de latinha? Você sabe quantas vezes eu tentei mudar minha vida? Você sabe quantas vezes eu tentei reescrever minha história? Você sabe quantas vezes eu não consegui? Tem gente que só vai conseguir... Por quê? Não que ela queria acabar com a vida. Ela queria acabar com a dor, porque o uso... Pensa na festa. Final de ano, carnaval, uma alegria. Irmão, quarta-feira de cinzas. Estourei cartão de crédito porque, mano, tem cara que começa a usar droga e não para, parça. Tem amigo meu que dava tipo, mano, 11 horas da noite, ele fala, amanhã eu preciso trabalhar. Vou dar o pequenininho aqui, o último, vou me usar minha última droga e vou embora. Tem caras que tem um certo controle. E todo mundo gostaria de ter controle sobre o uso. Escolher o dia que eu quero usar ou não. Aí que as pessoas se lascam. Você fumava maconha todo dia, Regis? Era só uma vez ou outra. A princípio, a cada 30 dias. Depois, a cada 15 dias. Depois, a cada uma semana. Depois, mais um no meio da semana. Depois, 3 por semana. Até que tava 7 por semana. Todo dia eu tava fumando. Até que eu comecei a fumar 2, 3 baseado por dia. Tinha vez que eu fumava 5 por dia. Então a maconha pra mim não fazia mais efeito. Porque é assim, ó, uma droga, ela tipo, mano... Ela proporciona um prazer. Só que quanto mais você joga... Tipo, você viu aqueles trem a vapor? Você vai jogando a lenha. Mano, quanto mais lenha você põe, mais pressão vai. Só que chega um certo tempo no nosso organismo que a droga não faz mais efeito. Por exemplo, o cara que bebe. Chega uma hora que dá o coma alcoólico. Por quê? Porque se depender do cara, o cara continua bebendo. Só que o próprio organismo não tolera mais. O próprio organismo não tem mais resistência. O organismo tá saturado. Certo? Tem cara que, ó, cheira 5 gramas na noite, tá tentando aqui, não sobe mais no nariz. Sabe o que o cara faz pra continuar o uso? Passa nos dentes. A mucosa aqui da boca também absorve, parça. Só que é assim, ó. Você joga nos dentes. Você joga aqui na mucosa. Consequência do uso é as comorbidades. Eu tenho crise, eu tenho depressão, eu tenho vários gatilhos com várias coisas. Não é só falta de dente que eu tenho. Não é só falta de recurso. Por quê? Pra fumar uma pedra eu fazia de tudo. Carreguei uma geladeira nas costas. Mas e pra mudar de vida, Regis? O que você faz? Inventa mil desculpa. Que história é essa da geladeira? O usuário de droga faz de tudo pra usar uma Mas droga. você chegou a de fato fazer coisas, tipo carregar uma geladeira, roubar... Vixe, mano, eu fiz várias coisas. Eu só não me prostituí, tá ligado? É. Certo? Mas eu fiz várias coisas. Eu roubava as coisas dentro da minha casa. Até isso aí foi um dos motivos que me levou a abandonar o lar, né, mano? Porque, tipo, eu vi que eu era incontrolável. Minha família fazia mó corre pra obter as coisas. Você tá ligado, né? Quem é pobre. Mó luta no crediário, na prestação. Seus pais faziam o quê? Como? O que eles trabalhavam com o quê? Meu pai era metalúrgico. Meu pai me pôs pra trabalhar na empresa. No primeiro ano que eu trabalhei lá, eu cometi um furto. E a tua mãe? Minha mãe sempre... Minha mãe era costureira. Então, eles sempre me direcionaram num caminho bom. Só que, tipo, mano, eu como a ovelha negra,
eu não segui. Então eu ir morar na rua foi uma consequência das minhas escolhas, tá ligado? Mas aí deixa eu entender, então, você era o caçula da família? Pode pegar meu skate ali, por favor, irmão? Pega ali, Eu pega vi ali. que ali tá aparecendo ali, ó. Você era o caçula da família? Não era o caçula, eu sou o filho do meio. E você se sentia meio rejeitado, digamos assim? Meio abandonado. E aí por causa disso você foi pra... Você encontrou o skate antes da droga, né? Sim, sim. O skate foi a minha fuga, tá ligado? E foi nesse ambiente da rua que você... Conheci o skate, que eu conheci a droga. Porque, mano, a rua oferece de tudo. O pai e a mãe ofertam carinho, né? Do jeito deles, o que eles tiveram. Mas a rua oferta várias outras coisas, inclusive... coisas que prejudicam, né? Ali no momento eu não entendia que um simples inocente baseado ia modificar a minha vida de tal forma. Porque eu já era desgovernado. Ixi, depois que eu comecei a usar droga, eu desgovernei mais ainda. Qual que era o teu sonho antes da droga? O que você queria fazer da Cara, vida? eu só queria ser um cara produtivo, tá ligado? Um membro da sociedade. Um cara que pudesse fazer algo bom. Mas tinha algum específico, algum sonho específico? Ganhar a vida com skate, artes, alguma coisa? Não, eu não tinha, tá ligado? Você se sentia meio perdido? Eu não tinha um foco na minha vida. E aí quando você usou o mesclado a primeira vez, você lembra o que você fez nesse dia? Eu nem vi a hora passar, parça. Eu fiquei fumando ali enquanto o cara pôs a droga ali, eu fiquei usando. E é muito louco que anoiteceu, todo mundo foi embora e eu fiquei ali sozinho. Ali eu tava desnorteado já, tá ligado? Fora de si, fora do controle. Ali gerou uma compulsão em mim. Você sabe o que é uma compulsão? É você fazer alguma coisa mesmo e não conseguir sentir a sensação de que tá saciado, que tá satisfeito. Pode ser compulsão sexual, pode ser compulsão por compras, por chocolate, por comida, por academia. Tem várias compulsões. Eu desenvolvi a compulsão por drogas. E aí depois desse dia você nunca mais conseguiu parar? Antes eu ia nesse lugar procurar os caras pra ver se os caras estavam fumando um baseado. Só que depois desse dia eu comecei a ir lá, não mais ver se os caras estavam fumando baseado. Porque vamos falar assim, o baseado te leva uma loucura de 0 a 10, o baseado te leva na loucura de 5. O crack te leva na baseado, na média lá de 10, 20, 30. Mas é bem pouco, né, meu? É bem pouco o tempo de que faz efeito. E como é que você fazia pra... Você usou todos os dias? Por quantos anos? Eu falei que no começo a droga ela é progressiva, incurável e fatal. Então, você lembra que eu falei no baseado? O primeiro foi a 30, depois foi a 15, depois foi todo dia. Então o crack também foi assim. Certo? Por quê? Porque eu via que eu fumei 10 e eu falava, mano do céu, o que eu fiz da minha vida? Gastei 500 conto ontem. Aí eu olhava e falava, mano, você é louco, não posso nem chegar perto desse bagulho. Então, por 3 ou 4 dias, eu ficava naquela luta, no nojo, tá ligado? Esse bagulho me arrasta. Só que depois do 5º dia, do 6º dia, eu falava, eu vou tentar com o controle. Porque a mente, certo? A mente de um usuário sabota ele mesmo. Vai lá, Regis, você já viu aqueles desenhos onde tem um diabinho, um anjinho? Aí parece que ficavam aqui, vai Regis, pega só uma que não vai dar nada. Você achou esses R$5, não vai nem te fazer falta. Só que tem uma associação que chama-se Narcóticos Anônimos. Eu já participei um tempo, só que eu não sou muito bom com regras. Lá eles têm um bordão que fala, uma é pouco e meu não basta. Então eu sei que se eu fumar uma pedra, mano, eu vendo relógio, eu vendo boné, eu vendo... Então, pra mim não usar, porque vontade eu tenho, certo? Então, pra mim não usar, eu falo, não posso usar nem a primeira. Então, eu vivo, tipo, nessa luta contra mim. Só pra te lembrar, você perguntou da parada da geladeira, esse uso
fez com que eu perdesse a minha dignidade e morasse na rua, tá ligado? Na rua não pedia, não roubava, não fazia nada disso. Eu vivia do reciclável, né? Um monte de lixo na rua e tal. E então o que acontece? O papelão tem um valor, mas a latinha é bem mais valiosa, né? Então eu ia num lugar onde que os caras ficam bebendo. E lá em Pinheiros, né? Tem um lugar lá, o Largo da Batata, que tem vários bares e tal. Então, mano, é ir lá e voltar com o saco cheio de latinha. Só que, tipo, mano, mais ou menos... Tem um certo tempo que os caras ficam na rua bebendo, depois vai embora. Era um domingo, então lá o rolê era até umas 11 horas. Então eu fui lá uma vez, enchi o saco, fui lá pra Luz, fumei, fiquei loucão, subi a milhão lá pra... Subi pela Augusta, saí lá de novo na Faria Lima, eu lá de novo em Pinheiros, só que os rolês já tava fechando. Aí o saco de latinha que eu vim veio como? Tipo um mínimo, parceiro. Não, eu falei, vixe, uma tristeza. Nisso eu vim subindo de novo a Consolação, conhece São Paulo? Uhum. Subi a Teodoro Sampaio, saí na Doutor Arnaldo, desci ali pela Consolação, próximo ali do Mackenzie, ali do cemitério da Consolação, achei uma geladeira. Tipo, mano, daquelas Frost Free, Westinghouse, duplo de gelo seco. A bicha era grande, mano. Eu olhei e falei, nossa, se eu achar um carroceiro agora, vai rachar. Aí fiquei ali pensando, só que na minha ansiedade e num desejo de fumar mais uma, falei, mano, quer saber? Não vai aparecer carroceiro, não. E eu, tipo, mano, e o usuário de droga faz tudo pra usar droga. Não come, não bebe, mas não deixa de usar droga. Então eu, tipo, mano, a minha necessidade fez com que eu criasse uma estratégia. Mano, eu entrei por baixo da geladeira, joguei metade aqui pra cima, aqui, equilibrei ela aqui na gangorra, vi que ela virou. Mano, saí descendo a Consolação com a geladeira. E tal, quando tava chegando lá perto da Praça Roosevelt, a energia foi acabando. Eu falei, putz, não posso abandonar a geladeira. Já andei com ela um montão. E tipo, mano, o usuário de droga é obstinado, certo? Enquanto ele não consegue o que ele quer, ele não desiste. Ali eu pensei na estratégia. Falei, já sei como que eu vou fazer. Ranquei a porta da geladeira. Aí ela já ficou tipo uns 15 quilos mais leve, eu já ratei ela. Mano, joguei no braço de novo e saí correndo. E cheguei no ferro velho antes da meia-noite, antes de fechar. E lá eu vendi a geladeira. E tipo, fui lá pro meu cantinho, peguei minha pedra e fiquei feliz, tá ligado? E você pode perceber a felicidade, a alegria de um usuário de droga. Não é tá com o pai, não é tá com a mãe. É conseguir usar a sua droga. A sua vida nessa época, então, era arrumar dinheiro rápido pra usar, sentir o prazer momentâneo e já procurar outra coisa pra pegar mais dinheiro pra usar. Isso por 7 anos, você falou? Espera aí. Eu vivi na rua 5 anos, certo? Nessa dinâmica que eu falei. Certo. Eu vivi na rua 5 anos, tudo nesse corre aí. Fazia o corre, certo? Por exemplo, teve um tempo que eu vivi lá que a Cracolândia ficava bem do lado da estação Júlio Prestes. E do outro lado do quarteirão, a estação é a Santa Ifigênia. Mano, 5 horas da tarde, os caras jogavam tudo o papelão pra rua. Às vezes jogava até produto eletrônico. Mano, você chegava no bagulho, pá, ligou. Oxi. Mano, já voltava pro fluxo, só achei um telefone, quem quer comprar? Você tá ligado? Só que, tipo, mano, eu era muito compulsivo mesmo, tá ligado? De dar um trago atrás do outro, um trago atrás do outro. Tem gente que parava pra comer, tem gente que parava pra beber, tem gente que parava até pra dar uma transada. E o Regis, tuf. Na hora que acabava, saía correndo, não olhava pra nada, e não sei o que, enchia o saco de latinha, já voltava. Uhum. Às vezes eu ficava 10 dias acordado, parça. O que é o fluxo que você mencionou? O fluxo é a reunião de pessoas usando droga. Tá ligado? O que era uma Cracolândia, a Cracolândia não é só aquele conjunto de pessoas usando droga. Cracolândia é um bairro todo, tá ligado? Uhum. A Cracolândia é um fluxo. Entendi. Certo. Entendi. O fluxo é ali onde que tá todo mundo, tá ligado? Mas você tava na Cracolândia ou em outro lugar?
Na verdade, eu tava na Cracolândia, eu só não dormia lá, né, mano? Aham. Certo? Na hora de dormir, eu procurava uns outros lugares. Mas eu vivia lá no fluxo. Você morou lá um tempo? Minha vida foi essa aí, tá ligado? Fazer o corre. Mas como é que você chega lá? Porque você começa a usar crack por conta própria em algum lugar que não era Cracolândia e a vida vai te levando pra lá. Como é que você chega Por exemplo, nesse lugar? Ó, o álcool, vou pra dar uma ideia. O álcool é tão prejudicial ou quanto qualquer droga. Eu diria até das piores. Porque ele é lícito. Você vai ali comprar o pão, tem ali, ó, vários pra você escolher. Só que, entanto, ninguém fala de nada. Já maconha é tipo uma droga social. Cocaína é uma droga aceita. Crack não. Crack é uma droga que as pessoas têm um preconceito. Por quê? O usuário de crack normalmente comete delitos para manter o uso. Uhum. Então, normalmente o cara do crack é espirrado da quebrada. Ou às vezes, que nem no meu caso, eu me senti envergonhado porque eu já era o cara do skate. Todo mundo me admirava e tal, e de repente eu sou o cara que tô enganando os outros. Então eu fiquei com vergonha, porque eu perdi a credibilidade, eu perdi a dignidade. As pessoas me olhavam diferente e as pessoas me tratavam diferente. Quando eu ia chegando perto, os caras falavam, vixe, lá vem um gringão. Pra você ver que os caras mudou meu nome de gringo pra Caçapava, que era uma casa de recuperação. Quando eu ia passando, os caras, ei, Caçapava! A galera do skate. Os caras lá da minha quebrada. Ah, entendi. Uhum. Certo? Porque amigo... Conhecidos. Uhum. Porque amigo, quando você tá bancando, quando você tá pondo, tem vários. Mas e quando você não tem mais pra proporcionar? Sim. Então, vários começavam a gritar, ei, Caçapava. Eu me senti envergonhado. Então, eu falei, mano, não... Eu já me condenava, eu mesmo. Porque na hora do uso, eu esquecia de tudo. Mas e quando o efeito vai embora? Que eu ficava eu e eu. Falava, caramba, quantas vezes eu vendi meu skate, ó. Esse aqui eu ganhei do Thiago Lemos, ó. Esse skate aqui vale R$2.600. Quantas vezes eu vendi meu skate e quantas vezes os meus amigos, pra me ajudar, me deu outro skate. Passava uma semana, eu vendia meu skate de novo. Como que eu ia olhar na cara do meu amigo? Sabe por que meu amigo me dava um skate? Porque ele não queria ver eu naquela situação, fumando pedra, tá ligado? E ele tinha fé também. Ele tinha mais fé em mim do que eu em mim mesmo. No livro eu escrevi do Raoni. Várias vezes o Raoni falava pra mim, ei, gringão, né? Vai andar de skate um dia. Eu morando na rua há mais de ano, eu falei, eu já tentei, parça. Ele falou, fé em Deus, parça, nós vamos andar de skate, irmão. Várias vezes ele me ajudou. Por isso que eu conto minha história, tá ligado? Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui porque várias pessoas me deram uma oportunidade, várias pessoas acreditaram na minha história, em momentos que eu não acreditava mais. Porque quando eu fui pra rua, porque ao fim eu falei, eu vou morrer aqui, parça. Aqui eu não sou mais o gringo. Aqui eu ponho aqui a minha coberta de Batman, né? Que é o Batman, o cracudo. E ninguém mais vai saber quem eu sou. Só que assim, mano, as pessoas quando olhavam no meu olho na rua, falavam, ei, Regis, você sabia que a sua mãe tá te procurando? Um dia minha mãe encontrou comigo na rua. Minha mãe tinha um kit de socorro. Eu vivi 5 anos na rua. Às vezes, as pessoas falavam, ei, Marlene, eu vi o Regis lá em Santana. Aí minha mãe ia lá em Santana. Só que eu era o cara da reciclagem. Eu vivia por São Paulo, andando que nem louco. Então, quando minha mãe ia lá em Santana, eu não tava mais lá. Passava um tempo, ei, Marlene, eu vi o Regis lá na Paulista. Vi lá em Pinheiros. Vi lá não sei na onde. Então, minha mãe já pegava essa sacolinha e ia me encontrar. Né? Mas não encontrava. Um dia, minha mãe machucou os olhos, se feriu no olho e foi ali na Santa Casa. Né? O hospital lá da quebrada, acho que não conseguia dar um atendimento. Ela foi encaminhada pra Santa Casa. Quando ela desceu lá no São Marechal Deodoro,
Quem que foi o primeiro cara que ela viu? O Regis. Eu vou chamar seu irmão pra ele vir embora te buscar, mano. Vamos embora pra casa? Mãe, arruma R$5 pra mim? Pergunta se eu falei, mãe, me desculpa, ou mãe, que eu tô com saudade. Mãe, dá R$5 pra mim. Porque a necessidade de usuário de drogas não é água, não é sexo, não é comida. É droga. Você nem sente emoções? Quando o efeito da droga vai embora. Hoje a coisa mais fácil que pra mim é chorar. Por quê? Eu não tenho mais efeito da droga. Eu não tenho mais aquilo que me amortece. Mas quando você viu a sua mãe na estação, você lembra se você, em algum lugar de você, sentiu coisas normais? Ou era só crack que passava na cabeça? Então, mano, eu não falei pra você, a droga ela modifica o teu comportamento e as suas prioridades, necessidades. Se me ofertar, ó, uma droga bem pequenininha, um pedacinho de crack aqui, ó, raspado do cachimbo, e colocar, ó, uma priquita aqui, ó, essa aqui ganha sem comparação. Essa aqui, ó, é descartável. Amor é descartável, dignidade é descartável, comida é descartável. E essa, Regis? Necessidade básica de vida. Sabe por quê? Como que é mesmo o seu nome? Arthur. Arthur, sabe por quê que a droga passa a ser necessidade básica de vida? Na década de 70, um psicólogo de nome Bruce Alexander desenvolveu um experimento que ficou conhecido como Rat Park. Parque dos Ratos em português, né? Esse experimento consistia em o quê? Observar o comportamento do espécime, certo? O espécime estava dentro de uma jaula restrita, quer dizer que ela era pequena e não tinha opções, somente água, comida e um frasquinho com água e morfina diluída, representava a droga. Era só isso que tinha dentro da gaiola. E o Bruce Alexander ficou ali observando o comportamento do camundongo. O camundongo tinha uma vida aparentemente normal. Quando ele descobriu a água e a morfina, que era a droga, ele passou a abrir mão da água e da comida e ficou só ali na droga. Até que veio a óbito. Por quê? Ele ficou viciado. Fase 2 do experimento. Outra gaiola, um rato, água, morfina e comida. Uma gaiola ampla e mais outros ratos com mais espécimes para que ele pudesse socializar. Também, para contextualizar tudo, ele colocou ali brinquedos lúdicos, uma roda de girar para ele exercitar, comida abundante, parceira sexualmente ativa, certo? Ou seja, ali ele tinha várias opções. O rato fez tudo, brincou na rodinha de girar, fez sexo, se alimentou, bebeu água, usou droga também. Só que numa proporção infinitamente menor. Então o Bruce Alexander entendeu que pessoas entediadas, sem propósito e pá, o uso de droga é uma boa. Certo? Mas quando você oferta tantas outras coisas, por que que na quebrada dos boy o uso de drogas é menor do que na quebrada da periferia? Na periferia não tem quadra, não tem futebol, não tem nada. Tem um monte de boca, tem um monte de bar e tem um monte de adega. Certo? Ou seja, o ambiente interfere. Mas outro cientista fez um experimento e falou: mas ali a gente não tem dados o suficiente. Vou te mostrar por que a droga se torna a prioridade. Esse outro cientista, eu não vou saber o nome dele, mas ele falou assim: mano, também a droga tá bem fácil o acesso ali dentro da gaiola, né? Vamos criar uns obstáculos pro rato chegar na droga. Vamos colocar a Rota, o Dake, o Denark, vamos colocar uns pitbull, vamos colocar aqueles gatos dos mais brabo. Lá no final nós vamos colocar a droga. E Arthur, o que você acha que o rato fez? Foi até lá. O rato enfrentou tudo e todos para alcançar a substância.
Você lembra que eu te falei da geladeira? Uhum. Ei, Regis, mas você fala que quando o cara vai parar de usar droga, o cara não se esforça? Realmente. Pra mim, usar droga eu fazia de tudo. Mas pra mim, entrar em recuperação, por quê? Eu vou ter que lidar comigo mesmo. Eu vou ter que enfrentar eu mesmo. Só que na minha recuperação eu vou falar: o Arthur não ensina direito. Por quê? Quando eu entrava na casa de recuperação, eu punha a culpa em todo mundo. Ah, inventava uma desculpa pra não ter que fazer. Pra mim não aceitar a culpa. De quem é a responsabilidade. Sim, entendi. A culpa é minha. Uhum. Ah, eu vou embora da casa de recuperação que minha mãe não veio me visitar. Teve uma casa de recuperação que o cara falou logo assim pra mim: ei, Regis, sua mãe esteve lá a vida toda do teu lado, você passava a vida toda na rua usando droga e fumando pedra. Agora você vem falar que tá com saudade? Por isso que nada melhor do que pra recuperação de um adicto, de um usuário de droga, é outra pessoa que usou droga, parça. Porque eu me vejo nele, mano. Uhum. Quando ele vem com aquelas mentiras, com aqueles golpes, eu falo: malandro. Eu que ensinei, eu que inventei tudo isso aí. Porque eu me vejo neles. Uhum. Por isso que hoje eu conto a minha história, entendeu, Arthur? Porque, como você percebeu ali, o uso de drogas na minha vida foi a consequência de uma série de fatores. Eu já tinha vários problemas anteriores ao uso de droga. Então, quando eu usei droga, isso só se reforçou. Só evidenciou. Eu tentei parar de usar droga indo pra igreja. Tentei parar de usar droga através das internações, da proibição. Consegui parar de usar droga entendendo que o problema estava em mim, não estava na droga. Uhum. Mas o que me motivava a usar droga? Minha falta de amor próprio, minha falta de autoestima, meu complexo de inferioridade. Entender que todo mundo tem problema. Você tem problema, Arthur? Claro. Você acreditava que eu achava que era só eu que tinha problema? Você acredita que eu achava que tudo acontecia de errado só comigo? Eu me vitimizava de tudo. Então eu usava isso e eu manipulava as pessoas ao redor. Então as pessoas ficavam com pena de mim e tentavam me ajudar. E eu acabava me aproveitando delas. Quando que você tomou a decisão de morar na rua? E por quê? Eu tomei a decisão de morar na rua porque quando o cara quer usar droga, ele não mede as consequências. Mas como eu te falei, o efeito, ele é momentâneo. Mas as consequências são duradouras. Mas você morava com a sua família. Certo, e eu envergonhei eles todos. O que você fez de errado nesse tempo com a família? Certo, eu tive filhos, certo? Eu tive filhos, mas eu não criei. Eu tive filhos, mas eu não fiz nada de bom pra eles. Eu lembro que teve uma vez que a minha filha mais velha eu inventava uma desculpa, né? Eu inventava umas histórias. Eu cheguei lá na casa de uma vizinha, falei: meu, eu acho que o menino lá em casa, ela tá sem fralda e tal, e não sei o quê. Mas só que a mulher já me conhecia, né? A mulher falou: beleza, tá o dinheiro aí. A mulher deu dinheiro pra mim e foi correndo em casa lá e falar: mano, você acredita que seu pai foi lá em casa lá contar uma história? Beleza. Usei a droga e tal. Chegou no outro dia, eu encontrei a minha filha. Minha filha tinha 10 anos, cara. Minha filha falou: mano, você pode fazer o que você quiser, só não envergonha minha mãe. A minha filha, com 10 anos, tinha mais senso crítico, entendia mais da vida do que eu mesmo, mano. A culpa, no outro dia, ela vem, mano, que as pessoas não sabem lidar. Uhum. Aí entra naquele triângulo da obsessão. Pra resolver um problema, você usa mais droga pra resolver o problema que a própria droga resolveu. Uhum. Não falei pra você que às vezes eu ficava 10 dias acordado? Hoje eu ia e vendia meu skate. Depois que o efeito vai embora, eu falo: mano, não acredito que eu fiz isso. Quer saber? Vou fumar mais uma. Vou fumar mais uma. Porque enquanto eu tô fumando, eu não lembro do que eu fiz.
Você que decidiu sair de casa e morar na rua, ou a tua família teve que dar um basta? Não, eu mesmo, eu não falei pra você, eu fiquei com vergonha das coisas que eu fiz. Eu fiquei com vergonha tanto da minha família quanto das pessoas que eu conhecia. Porque, como eu te falei, várias pessoas me ajudaram. Sim. Teve uma vez que um menino, sabe o que ele fez por mim? Ele recebia o seguro-desemprego. Ele pagava aluguel. Só que ele gostava de mim, cara. Sabe o que ele fez? Eu tinha usado droga e eu tava loucão, porque quando você tá usando, você tá lá em cima. Quando o efeito vai, você vai lá embaixo. Então, a minha vontade de querer um abraço, de alguém me ouvir, de alguém tentar modificar a minha vida era muito grande. Um dia eu encontrei ele na rua, ele falou, mano, quando você precisar de alguma coisa, você me chama. Eu ali, umas 11 horas da noite, eu falei, mano, e agora, como que eu faço? Falei, já sei, vou lá na casa do... Porque eu não podia mais voltar na minha casa. Eu já tinha aprontado tanto na minha casa, minha mãe nem abria a porta pra mim. Um dia minha mãe falou assim, mano, não leva mal não entra mais aqui. Você tá ligado? Com muita dor no coração, ela falou, eu escrevi no livro ali, ó. Até a última página do livro, ela que escreveu. Ela falou, um dia eu teve muita dor, mas eu pus um basta. Eu falei pro Rezei, não leva mal não, mas aí, pra entrar e pra roubar todas as coisas, não. Aí eu não aceito você, que eu nunca te ensinei isso. Então, tava molhado tava com o filme queimado. Falei, já sei, o Perico, o Henrique falou que eu podia contar com ele. 11 horas da manhã, 11 horas da noite, Henrique, ele apareceu lá em cima da janela. Eu falei, parça, arruma uma blusa pra mim. Aí ele falou, o que tá acontecendo, Raiz? Eu falei, mano, você tá ligado, parceiro? Eu dei mau problema em casa, minha mãe não deixa eu entrar, né, mano? Então, escolhe uma blusa pra mim não passar frio aí na rua. Aí ele falou assim, não, mano, eu vou deixar você na rua, não. Sobe aí. Eu falei, não, mano, a sua mina vai brigar. Ele falou, não quero nem saber de nada. Aí eu entrei lá e eu falei, pô, Henrique, mano, você sabe, eu sou o cara do skate, mas na verdade eu fumo pedra, tá ligado? Porque eu entrei na depressão que eu queria contar a minha história. Abrir o meu coração, tá ligado? Falar, mano, eu não tô conseguindo tomar conta da minha vida. Você pode me ajudar? Aí ele, falou, mano, como que eu vou te ajudar? Eu falei, tem um lugar ali que os caras internam, tá ligado? Aí ele falou, beleza. Vou ligar aqui pro meu pai. Meu pai vem aqui, a gente vai lá. E só que, mano, casa de recuperação, querendo ou não, tudo tem um gasto, certo, mano? O cara da casa de recuperação falou, mano, dá pra deixar ele aí, ó. Só que, mano, na época era papo de uns 300, 400 reais. Aí ele falou assim, mano, se eu arrumar o dinheiro, você deixa ele ficar aí, você cuida dele? Aí o cara falou, é nosso trampo. Aí ele foi lá e sacou esse dinheiro aí, do seguro-desemprego dele. A mina dele, mano, pensa numa mina que guarda o dinheiro. A mina falou, mano, você é louco, eu não acredito que você fez isso pelo cara. Aí ele falou, é meu amigo, como que eu vou deixar o cara na rua? Aí ele foi lá e pagou pra mim ficar. Só que é aquilo que eu te falei, parça. A droga, quando ela vai, ela deixa um vazio imenso. Quando o efeito passa, entra uma outra parada da droga que não teve nem tempo de falar, que é a abstinência. Que é a necessidade do organismo pela substância. Você já viu pessoas que quando acorda tem aquela parada que chama-se delírio trêmulis? São os alcoólatras. Quando ele acorda assim, ó. A coordenação motora dele é afetada pela falta da substância. A pessoa que faz uso da droga tem as necessidades alteradas. O organismo dele só vai dar uma equilibrada depois que ele tomou ele até acalma, ele relaxa, aí sim ele consegue fazer as coisas da vida dele. É que nem qualquer pessoa que utiliza qualquer substância. Só que o crack, tem pessoas que perdem o controle. Como todas as outras drogas, mano. Então Mas aí você foi internado, ele te ajudou. E o que aconteceu lá? Falei pra você da abstinência. Uhum. Eu cheguei lá, eu fiquei dormindo acho que uns 2 ou 3 dias. Acordei, comi, dormi mais um pouquinho.
descansei e abandonei o tratamento. Em 3 dias? 4 dias. 4 dias. E você avisou o cara ou você só assumiu? Passou uns dias, ele me viu lá na rua de novo. Tipo, meio que o investimento dele não deu retorno, né? Várias pessoas investiram na minha vida e não deram retorno. Eu não falei pra você que um momento eu fiquei com vergonha? Como que eu vou lidar com essas pessoas que no momento de fraqueza me ampararam, me auxiliaram, às vezes tiraram da boca delas e eu, ó, pelo esforço delas. Hoje eu consigo entender o quanto elas se esforçaram pela minha vida. Hoje eu consigo valorizar. Mas na época, infelizmente, eu não consegui, meu. Mas na época você inventava mentiras pra conseguir não enganá-las, mas despistá-las? Ou era só o vício mesmo que te guiava? Eu não tinha muita consciência, sabe? Certo? Eu tinha uma necessidade. E infelizmente, para suprir essa necessidade, as mentiras fazem parte. Manipulação, vitimização. Sabe quantas vezes eu não tentei me mostrar como um coitado para as pessoas sentirem pena de mim, só para depois eu as enganá-la de novo? Então existe todas essas paradas de manipulação. Contar a minha história para as pessoas também, que não é só eu que fiz isso dentro de casa, não. Existem tantos outros réis, existem tantas outras pessoas que passam por problemas e situações iguais à minha. Só que esse é um tipo de conversa que é um tabu, você entende? Quem que tem coragem de falar: ei, mano, eu vendi a geladeira para fumar uma pedra? Porque a sociedade é preconceituosa. Só que assim, quanto mais a gente fala sobre, quanto mais a gente conversa, mais a gente tem informação, mais a gente pode basear ou ter argumentos. Porque até então eu não sabia, não falei pra você, não. Eu passei anos buscando salvação na igreja. Eu passei anos internando. Quando na verdade, o problema não era a droga. Na verdade, o problema era eu. A droga tá ali, mano. A droga não pula dentro da tua boca. Por mais que um amigo te chame e te ofereça um copo. Uhum. E aí, você não tá bebendo nada? As pessoas vão te oferecer. Só que a decisão de aceitar é minha. Certo? Sobre isso eu tenho um controle. Quando você entendeu que o problema era você e não algo exterior? Eu fiz terapia, eu faço terapia até hoje. Porque, né? É que nem eu não falei, eu tava carregando a geladeira. Eu tinha uma estratégia, vou levar ela. No meio do caminho não deu a estratégia, eu desenvolvi outra estratégia. Então, as estratégias que eu tinha, recuperação era igreja. Não deu certo, recuperação e internação. Não deu certo, terapia. Certo? Nas terapias eu consegui, meio que... Porque ali você faz uma autoanálise. Eu não falei que antigamente eu culpava todo mundo? Ah, o cara ali que me chamou, o cara que me ofereceu, o cara que isso, o cara que aquilo. Na verdade, era eu. Só que eu não admitia. Na terapia, eu tive que entender, né? Eu também permiti, certo, Arthur? Não adiantava eu ficar me enganando, tentando manipular, quando na verdade você tem que ser sincero. Sabe por que eu consegui parar de usar droga? Porque eu entendi que eu tinha problemas. Porque quando eu tenho um problema, levantei a mão. Várias pessoas me ajudaram. Só que depois de um tempo eu entendi que não eram elas que tinham que me ajudar. Era eu que precisava me ajudar. Certo? Eu entendi que eu precisava me ajudar. De que forma que eu posso me ajudar? Ah, mas minha cabeça tá muito confusa, parça. Eu não me amo, eu não isso, eu não aquilo. Os terapeutas... Certo? Bem poucas pessoas falam. Eu falei do Narcóticos Anônimos, mas agora eu vou falar do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Ele oferece atendimento, o CAPS AD, que é CAPS Álcool e Drogas, através de terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais.
toda uma equipe multidisciplinar que vai te auxiliar, eles vão te ofertar ferramentas. Red, você tentou a igreja, não deu certo? Você tentou a Internação? Não deu certo? Vamos tentar a terapia. Na terapia, através de exercícios, de dinâmicas, de autoconhecimento, certo? A gente vai identificando. Quando você vai identificando, você vai trabalhando cada uma daquelas dificuldades, fortalecendo, desenvolvendo. Mas você precisa ser sincero com você. Que é difícil. Como que você conseguiu ser sincero? Mano, eu tava fumando lá na Cracolândia, batalhão da Choque. Como que é a repressão aos usuários de droga? Porrada. Bomba, bala e borracha, filhão. Os caras invadiu lá no bagulho e vai, Satanás, vai, demônio. A mãe ensinando o amor e no carinho. Meu filho, por favor, não faça isso. Eu não aprendi na dor, eu não aprendi no amor, aprendi lá na dor. Batalhão de choque embicou, vai, Satanás, vai, demônio, e tome bala e bum, coisas que a TV não mostra. Eles falam, vai, Satanás, vai, demônio? Eles falam isso. Malandro. Então, o que acontece? Eu já via... Eu morei 5 anos no Fluxo, tem inúmeras ações da polícia ali. Só que, tipo, mano, eu acredito que Deus é tão bom na minha vida, porque quando os caras invadiam, ou eu tinha saído alguns instantes antes, ou eu chegava momentos depois dos caras terem invadido. Mas tá ali no meio do fluxo, eu nunca tive. Nunca presenciei. Esse dia que os caras encurralou a gente ficou tipo umas 4 horas encurralado. Certo? Mas e como que é encurralado? Você acha que os caras levam você pro canto e só fica aqui? Não. Mano, tome-lhe bomba. Vocês encurralados ali, tome-lhe bomba. E tome-lhe bomba. Tipo, mano, eu vi um cara ensanguentado ali, ó. Eu vi o outro... E tipo, sabe qual que era a minha maior necessidade? Que ninguém derrubasse a minha droga. Você acha que eu tava preocupado com a minha vida, Arthur? Em momento algum eu tava preocupado com a minha vida. Foi que nem quando eu encontrei a minha mãe ali. Você acha que eu tava preocupado com a minha mãe? A minha preocupação era que ninguém derrubasse a minha droga. Se alguém derrubasse minha droga, minha alegria, tipo o fôlego da minha vida, ia se acabar. Mas isso fez você conseguir ser sincero? Essa cena conseguiu fazer você encarar o problema que era você mesmo? Você acredita em Deus? Eu acredito. Em vários momentos quando eu estive na igreja, tipo, Você falou ali no começo ali se eu tinha um sonho, tá ligado? Né, eu falei, eu não sonhava nada. Mas eu queria ser um cara da hora, tá ligado? Não aquele moleque ali que eu cresci, que tipo, mano, não... Sabe, sendo sempre exemplo das coisas ruins. Eu queria crescer e eu queria ser um cara que fosse exemplo de umas coisas boas, mas eu não conseguia ser. Então... Até esqueci que você perguntou, mano. Qual é a relação da cena do batalhão invadindo a Cracolândia com finalmente ser honesto consigo mesmo? Então, no Salmo 23 tá escrito assim, ó. Não, acho que é no 91. É no 91, no versículo 7, tá escrito assim, ó. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, tipo, mano, eu entendi que, tipo, mano, minha vida valia bem mais do que terminar com um tiro na cara, na Cracolândia, tá ligado? Várias pessoas tentaram me ajudar, mano. Então chegou um momento ali que eu decidi me ajudar, tá ligado? Quando eu consegui ficar um dia sem usar droga, eu fiquei feliz, tá ligado? Porque eu fiz uma coisa que eu imaginei que eu não ia conseguir nunca. Várias pessoas falaram, esse cara é um vagabundo, vai morrer na droga. Eu acreditava no que elas falavam.
E se o dia que eu tinha um pouquinho de força, que eu ouvia uma parada dessa, acabava com a minha vida, mano. Porque eu nunca acreditei que eu pudesse fazer uma coisa boa. Então, quando eu voltei pra casa, eu consegui fazer uma coisa boa. Depois eu fui pra escola, depois eu tirei meu diploma, eu fui escrevendo um livro, e eu fui fazendo um monte de coisas, a quais eu achava que eu não era capaz. Ou a quais várias pessoas falaram, mano, você fazer? Ah, você é nóia. Então eu usei tudo isso aí, eu deixei, tá tudo no meu coração, minhas energias que eu tinha, e eu saí no meu corre. Eu lembrei que eu ficava 10 dias fumando pedra. Então eu peguei minha energia e coloquei naquilo lá, numa forma positiva pra minha vida. Eu escrevi 400 páginas num livro. Depois eu falei, mano, agora eu preciso contar minha história pras pessoas. Porque tem vários amigos meus que ainda tá usando droga. Tem várias pessoas da hora que ainda tá preso nesse bagulho do vício. E tem muitos jovens que tá entrando e tá falando, não dá nada. Que nem eu, 30 e tantos anos atrás, falei, não dá nada. Quando eu quiser parar, eu paro. Depois que eu tava lá na Cracolândia, cagado e mijado, eu ouvi e falei, vixe, eu não consigo parar. Eu nunca consegui, eu nunca tive o controle. Então, como que você conseguiu enxergar isso? Porque essa é a parte mais difícil, conseguir se enxergar de fora e ver a sua situação e conseguir se desapegar da parte sua que tá viciada. Isso que eu tô curioso pra entender, como que você conseguiu enxergar isso no meio desse contexto inteiro. E finalmente dar o primeiro passo pra parar. A dor, mano, foi motivadora. A dor, as consequências. Tipo, mano, sabe? Fala assim, eu já tive uma empresa um dia, cara. Pô, e agora eu tô aqui, ó, me alimentando de resto do lixo. A dependência se tornou tão grave na minha vida que eu fiquei mais de 1 ano sem tomar banho, mano. Mas eu não fiquei um dia sem fumar uma pedra. Então quando eu comecei a entender várias coisas, eu falei, mano, eu sou nóia, parça. Eu sou nóia, eu tive empresa, meus filhos me desprezam, meus filhos me abominam, as pessoas se envergonham de estar na minha presença. Ou então, falam coisas que me magoam, mas na verdade elas não estão erradas, parça. Mas e o que eu posso fazer por mim para modificar essa situação? Só eu que posso mudar. Depois desse dia aí que aconteceu toda essa violência lá no fluxo, falei, eu vou embora pra minha casa, certo? Tinha meu primo lá e ele falou, mão, tenta terapia, cara, né? Tenta entender o porquê que você usava droga. Quando você voltou pra casa, mas você foi bem recebido? Como é que foi essa cena? Eu fui bem recebido, ó, cara, de verdade, irmão. Porque por mais que eu tivesse cometido delito, enfraquecido a relação junto com a minha família, eles ainda me apoiaram, certo? Me deram mais uma oportunidade. Uhum. Quantos anos depois de sair de casa que você voltou pra pedir ajuda? Nesses 5 anos que eu tive na rua, eu voltei umas 3 ou 4 vezes. Entendeu? E essa eu não fiquei 5 anos na rua. Entendi. A primeira vez que eu fui lá, eu fiquei 1 ano e meio. Entendi. E essa do batalhão da violência foi a fatídica. Aí você voltou. Essa aí foi em 2018, né? 2017, quase 2018. Nesse dia aí eu voltei pra casa. E aí eu ainda tive uma recaída ainda, nessa. Porque a dependência, ela não tem cura, ela tem um tratamento. Então é normal. Você já bebeu? Bem pouco, mas já. Você nunca tomou um porre? Já, horrível. Certo? Você já falou, nunca mais eu bebo na minha vida, você é louco e tal. E passou uma semana, ficou fortão, comeu, bebeu e falou, mano, deixa eu tomar um pouquinho. Já aconteceu isso com você? Então, eu tive sorte que eu não voltei a beber. Certo, então aquilo te serviu de lição, né? Você falou, mano, não quero ficar fora do controle ou vulnerável, né, de repente. O meu lance é que eu passava muito mal e eu não gostava. Por isso que é um lance das drogas, do autoconhecimento. Você reconheceu que
Que você Não era tem pra mim. problema, né? Mas tem pessoas que vivem tendo problema e vivem falando dessa vez vai ser diferente ou dessa vez eu vou ter o controle, certo? Então aí que entra o auto-engano, certo? Então várias vezes eu falei, vou fazer diferente. E aí, essa vez que você voltou pra casa, o seu primo sugeriu terapia. Certo. E foi aí que você Tentar achou. entender o porquê que eu usava droga. Eu já havia conseguido parar de usar. Não falei pra você que 2 anos eu fiquei na cadeia de recuperação e eu consegui parar. Mas por que quando eu saía eu voltava ao uso? Certo? O que motiva as pessoas a fazer mal consigo mesmo? Eu já entendia que as drogas traziam um problema pra minha vida, mas por que ainda assim eu continuava usando? Certo? Então precisava entender o que acionava o meu gatilho. E o que era? Frustração. Sabe, é que nem se eu tentasse uma manobra e eu errasse, eu catasse meu skate e pisasse em cima dele. Não era mais fácil eu tentar outra manobra? Né? Então, eu não falei pra você que tinha a parte de se vitimizar? Ai, eu não consigo. Aí as pessoas faziam de tudo, mas eu não fazia de nada. Certo? Então as pessoas se esforçavam por mim, mas eu não me esforçava. Por isso que na terapia, meu psicólogo terapeuta, o Dr. Fernando Frando, vou mandar um salve pra ele. Certo, doutor? Foi no CAPS isso? Aí ele falou, e Regis, eu também tenho um problema, parça. Então não adianta você ficar se lamentando. Não adianta você ficar se vitimizando. O que vai adiantar na sua vida é você tentar entender o que dá pra fazer pra resolver o seu problema. Certo? Então, o que acontece? A partir dali, eu entendi algumas coisas como consequências, tá ligado? Tipo, mano, tudo bem eu arrumar um trampo e eu receber, eu ir lá e fumar pedra. Consequência de outro dia não conseguir trabalhar é minha. Consequência do cara lá me mandar embora por eu ter faltado também é minha. Não adianta eu falar que o cara foi ruim comigo ou não me deu oportunidade. Porque várias vezes eu colocava a culpa nos outros, mano. Certo? Enquanto eu passava batido das consequências. Passava batido das consequências. Porque todo mundo tentava fazer de tudo para me ajudar. E eu fazia o quê? Me utilizava da boa vontade das pessoas para me continuar no uso, mano. Era um lugar confortável saber que tinha tanta gente Se preocupando comigo, mano. Que é o tal da codependência. Certo? Por exemplo, aí eu ia e gastava o dinheiro de comprar o leite. Aí eu ia no vizinho e falava pro vizinho, ô mano, presta dinheiro pra mim comprar o leite pro meu filho e tal, e não sei o quê. Vou ser bem sincero pra você, eu até tinha um dinheiro, mas eu gastei. Aí o cara se comove pelo meu filho e me dá o dinheiro, eu vou e gasto de novo. Aí eu vou no outro vizinho e conto a mesma história. Vira uma rede de mentiras insustentável. Só que chega uma hora que ninguém mais acredita na minha mentira, porque esse vizinho comunica com outro vizinho, que comunica com outro vizinho. Ei, vizinho, você viu o Regis, rapaz? Veio ontem aqui em casa pedir 10 reais pro leite. Não, ele foi na minha casa, eu já dei o dinheiro, deu pra você também? Todo mundo começa a fazer aquela fofoca e daqui a pouco, olha lá o Regis, vem vindo. Ei, você vai pedir dinheiro pra quem hoje, Regis? Aí o Regis passa a se tornar motivo de piada. Alguns momentos da minha vida eu fiz os bagulho entre as obscuras, certo? Entre escondido. Só que depois de certo tempo eu passei a perder o controle, que eu comecei a fazer o bagulho na frente de todo mundo. Que tipo de coisa? De pedir dinheiro. Ah, tá na frente dos outros, entendi. Certo. Entendi. Não, no bairro que eu morava. Entendi. Ô, irmão, porque as pessoas gostavam de mim, eu chegava, irmão, preciso de 10 reais pra mim ir procurar um trampo, ó, tô com o currículo aqui, aí o cara acreditava e falava, vou dar 10 reais pra investir no Regis, pra mudar a vida, porque eu não quero que o Regis fique nessa vida. Eu pegava 10 reais desse, depois eu pegava 10 reais desse, até que um dia eu pedi pro mesmo cara 2 vezes. O cara falou, Regis, eu já te dei de manhã. Ele falou, mano, vou ser bem sincero, todo mundo sabe que você tá fumando pedra. Eu dei só pra ver qual que era a sua, mano. Mas eu sabia que você ia fumar pedra. Eu esperava que você estivesse falando a verdade. Mas você demonstrou que você não tá, mano. Então, entende? Todo mundo ficava me olhando
Eu perdi a dignidade, a moral, a credibilidade. Até os molequinhos pequenininhos, né, que começam a entrar aí na vida da marginalização e tal, já começa a falar na gíria. Queria chutar minha bunda. Eu que já tirei cadeia, eu que já, mano, fui nego velho. Imagina até os molequinhos chutando minha bunda. Tipo, mano, era demais pra me aceitar, parça. Você falou também que você furtou algumas coisas em casa, né? Pra comprar. Telefone da minha mãe, roupa dos meus irmãos, tênis. E aí, como é que você explicava? Eu ficava uns dias sem aparecer em casa, mano. Tipo, pra poeira dar uma baixada, tá ligado? E aí, quando você voltava, nem era assunto mais na casa. Os tênis que sumiu, por exemplo. Aí eu fazia outras paradas, tá ligado? Eu só voltava na minha casa quando eu precisava pegar mais alguma coisa pra mim usar. Ou eu voltava na minha casa quando eu tava com fome, ou com frio. Aí, de tanto eu fazer essa aí, minha mãe não deixou entrar, tá ligado? E na rua você chegou a cometer algum crime? Na rua não cometi crime. Mano, eu cometi no 5-5 de furtar um carrinho de mercado e tal. Mas, tipo, essas paradas de roubar o pedestre, pegar o celular. Não, porque, mano, eu já passei na cadeia. Eu sei o quanto que... Imagina eu chegando na cadeia como ladrão de celular. Ah, você já tinha sido preso? Já, mano. Eu fui preso em 1999. Assim que eu comecei a usar um crack, eu me envolvi no tráfico, parça. Certo? Porque eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu gosto de usar droga. Qual o melhor lugar onde tem um montão de droga? É a boca. Tipo, mano, eu gosto de usar, eu vou trabalhar na boca e, tipo, com o dinheiro que eu ganhar, eu vou manter o meu vício. Aí você pediu um trampo lá pro pessoal? Eu não falei pra você que desde pequeno eu acho que eu achava que eu era esperto. Só que na verdade eu era burro, mano. Certo? Porque esperto é você acordar cedo e trabalhar e tal, e ser digno e respeitar os outros. Eu achando que eu burlando o sistema eu era esperto. Não, mano. Não era, mano. Eu tava fazendo o maior erro da minha vida. Eu já tava errado de usar droga quando eu me envolvi ali com os caras do tráfico. Então, aí eu cometi o maior erro. Certo? Você vê que eu fui o primeiro cara a ser preso lá. Certo? Pelo menos me saí no lucro. Os meus amigos foram todos assassinados. Tá ligado? Como é que foi esse dia que você foi preso? Porque, mano, como que é um usuário de droga? Tipo o cara que trabalha na boca. Eu ficava lá esperando os caras chegar, né, mano? Os caras que queriam comprar droga. E o que acontece? A droga era meio que, por exemplo, o crack, a cocaína, elas são estimulantes. Quer dizer o quê? Há uma superprodução da dopamina. E tipo, mano, seu sistema nervoso central ficava meio que descontrolado. Então, mano, eu não conseguia me controlar. Eu ficava andando de cima pra baixo na boca, tá ligado? Então, tipo, mano, a polícia olhou pra mim. Eu, tipo, mano, só de eu olhar pro polícia, o polícia falou, vixe, o bicho tá como? Mano, a polícia veio e pá, mano, tava tudo comigo. Então, aquele dia eu fui preso. E eu fiquei... Só que o sistema é muito louco, né, mano? A corrupção é bastante grande. Por quê? Porque tipo um acerto, tá ligado, mano? Entre advogado e polícia. Então, pela quantidade de droga, aí desqualificou pra um usuário. Aí já não era mais traficante, certo? Entendi. Aí, tipo, eu fui preso num dia, eu saí no outro. Só que pra você ver, que o próprio sistema aqui tem essas falhas, ele tem nos outros também. Você passou só uma noite, né, no presídio? 3 dias. 3 dias. Passou 3 meses, a polícia me pregou, aí eu já não tava sem droga. Mas aí, tipo, mano, eu fui preso como se eu fosse traficante. Aí eu fiquei preso mesmo. Ah, tá. E na segunda... Eles não puderam fazer o esquema ali e você ficou. Certo, então... Ficou Mas na verdade eu já nem tinha mais qualquer tipo de conexão. Entendi. Mas o sistema meio que te marcou? Estigmatiza a pessoa, né, mano? Então, não... Aí você ficou preso quanto tempo? 2 anos, 9 meses e 22 dias. Como é que é a vida na prisão? Cara, não tem como eu falar assim pra você, ó. Quanto você acha que tem esse quarto, essa sala aqui? Eu acho que tem uns 30 metros quadrados. Certo. Lá vai ser, por exemplo, metade.
uns 16 metros quadrados. Aqui nós estamos em 3, lá são 6 pessoas. Pelo menos no lugar que eu passei na penitenciária. Mas tem lugares que, tipo, mano, são 40 pessoas. Certo? Banho de sol, sei lá, 6 horas. Certo? Então, E fora tantas outras dificuldades, né? Distância, saudade da família, você lutando contra a sua mente, problema de externos, que nem, mano, o cara daquela cela tem problema com o cara daquela cela, mano, ó, o chicote já vai estralando e tipo, sabe, já meio que vai envolvendo todo mundo, clima de cadeia, você não vê tanto de rebelião e como que os caras fazem pra tentar apaziguar, joga bomba e joga mais bala e joga mais isso, então tipo, mano, você... tipo, mano, trabalhar no tráfico era uma ilusão. Quando eu caí atrás das grades, eu vi que era uma realidade, tá ligado? Falar, putz, mano, olha o que eu escolhi. Eu tinha um trampo, mesmo que fosse pra entrar 6 horas e sair 5 da tarde, mas ainda eu escolhia se eu ia pra rua, se eu descia, se eu subia. Aqui não, parça. Aqui, ó, daqui a pouco o guarda vem, bate na grade, ó, entra, vai, senta, ó, deita, ó, come, ó, isso, ó, aquilo. Então... É de se pensar, né, meu? De se refletir o que eu tinha e o que eu perdi. E agora? O que é importante? Certo? Trabalhei lá dentro no intuito de reduzir a minha pena para ter uma remissão para mim conseguir sair mais cedo. Mas o sistema judiciário é dos mais morosos possíveis, né? Eu acho que é isso até de propósito. Eu saí de lá com a minha cadeia quase vencida. Certo? Na rua, infelizmente foi bastante difícil o processo de ressocialização, porque eu, como um reeducando, né? Uma das primeiras coisas quando você for procurar vaga de emprego, o cara vai falar: você tem atestado de antecedente? Então, atestado de antecedente era um fator determinante para mim que eu não arrumasse emprego e voltasse à marginalização, né? Mas não desisti, consegui ali abrir minha empresa, mas eu sou viciado, certo? Minha doença está estacionada há 6 anos, mas na época ali eu era louco e doido, então quanto mais dinheiro eu ganhava, mais droga eu usava. Não foi à toa que eu acabei perdendo essa empresa, né? Como eu falo pra você, o problema sempre foi comigo mesmo. Essa empresa que eu tinha, eu guardei droga nela. Era empresa de quê? De usinagem, eu fazia peça de motos e tal. E aí você gastou o dinheiro da empresa, não cuidou direito? E eu usava droga, parceiro. Se eu ganhasse 2 mil, eu gastava de um dia pro outro. Certo? Não pagava funcionário, não pagava fornecedor. Certo? Depois eu tentava trabalhar sozinho, que os funcionários abandonou. Esse cara não paga, não vou trabalhar pra ele não. Aí eu ficava trabalhando sozinho. Mas chegou uma hora que... acabei perdendo o contrato com a empresa e aí entrei na depressão e fumei as máquinas, tá ligado? O bagulho que não é muito louco você lutar pra você conquistar e no momento você entrar num processo de depressão, falou, mano, quer saber? Eu vou acabar com tudo isso aí. A minha luta hoje ainda é essa. Várias pessoas falam, isso é incrível, você tem 300 mil seguidores, todo mundo gosta de você. Eu falo, todo dia eu fico lutando pra mim não meter a marreta em tudo. Porque o meu problema sempre foi tá ligado? Minha luta, eu, mano. Você ainda tem um impulso de usar? Ele surge na mente, aparece? Sim, mano, que são os gatilhos, tá ligado? Por exemplo, se eu vejo um pedaço de papelão na rua, eu lembro da minha vida antiga, certo? Hoje eu tô num processo de ressocialização, tô reestruturando a minha vida, tô reprogramando minha mente. Eu fui usuário de drogas há mais de 30 anos. Não é depois você falar assim, vou parar de usar droga, minha vida vai voltar a ser a que eu tinha. Você vai ter que aprender a conviver com o seu pensamento, com o seu desejo, sempre lembrando que se você fizer, você perde tudo. Tem uma parada que eu aprendi com uma menina, e olha que ela não consegue parar de usar droga. Ela falou pra mim, Regis, você vai aprender a ter que fazer o óbvio. Ou deixar de fazer o óbvio. O que é o óbvio, Regis? É você pegar R$5 na mão e você não subir lá no morro pra fumar uma pedra. Certo?
Quando você deixar de fazer o óbvio, você vai ver que você vai conseguir fazer coisas grandiosas. Então, que nem eu falei, o dia que eu consegui deixar um dia de usar droga, eu falei, caramba, eu acreditava que não era possível. Depois eu consegui 2 dias, 3 dias, consegui fazer o óbvio, abrir uma conta no banco. Quando caiu o dinheiro lá, não sair e gastar. Fazer o óbvio, comprar o bagulho que você quer e ir pra sua casa com o bagulho. Não no final da noite vender o bagulho. Quando alguém te der alguma coisa, você zelar por aquilo. Eu tô deixando de fazer o óbvio. Sabe o que é fazer o óbvio? Sair daqui e fumar uma pedra, parça. Várias vezes eu fiz várias coisas grandes, só que depois eu voltei a fazer a mesma coisa que eu fazia, que era usar droga. Quando o cara usa droga, o cara não consegue mensurar o que ele tem. Ele só consegue pensar no agora. Ah, vou usar uma e vou ficar legal. Só que ele esquece do que ele perde, né, meu? Eu esqueço que eu vou morar na rua, eu esqueço que eu abro mão do meu livro, eu esqueço que eu abro mão de quem eu sou, eu esqueço que eu abro mão de quem eu quero, tá ligado? Eu não posso esquecer. Sabe quem que tem por mim? Eu mesmo, mano. As pessoas podem ficar tristes, podem me auxiliar, podem me ajudar, podem se decepcionar. Mas quem pode fazer a minha escolha é eu mesmo, tá ligado, Arthur? Você tem que viver num eterno estado de vigilância? Sim. Infelizmente, essa é a verdade. Por exemplo, se eu tiver num relacionamento, tá ligado? Que nem eu tô num relacionamento, tô nas minhas dificuldades. Entre indas e vindas. Porque é difícil pra pessoa conviver comigo. Se eu conviver comigo é difícil, imagina pra outra pessoa conviver comigo. Às vezes eu já... Por exemplo, várias vezes eu pego meu telefone e vou fazer um vídeo. Salve, família, boa! Nossa, eu gero minha frustração aqui, ó, dentro do telefone. Quando eu não jogo minha frustração dentro do telefone, é nas pessoas que convivem comigo. Só que as pessoas que convivem comigo não têm culpa pelos meus problemas. Eu não falei pra você, eu como usuário de droga, a minha mente não é mais as mesmas. Eu tenho várias crises, eu tenho gatilhos. Por exemplo, pra mim era a maior dificuldade conseguir pegar no Uber sozinho. Porque na minha mente eu ia falar, nossa, o cara do Uber vai achar que eu vou roubar ele. Nossa, o cara do Uber não vai querer parar. Você sabe, eu ficava criando 1001 dificuldades aqui dentro da minha mente. Eu nem chamei o Uber. Eu tô 6 anos sem usar droga. Eu lembro no primeiro podcast que eu fui, eu pegava na mão da minha mina, a gente foi lá no Ibirapuera, passava a viatura, eu falei, ó, os caras vão falar, ei, negão, você tá fazendo o quê aqui nesse bairro chique? E não sei o quê. Ou seja, uns traumas que eu carrego, que eu preciso desbloquear, certo? A droga nunca foi o meu problema, certo? A droga era só um cereja do bolo. O meu problema era eu mesmo, meus complexos, meus traumas, minha dificuldade. A minha recuperação hoje ela é pautada no trabalho, no relacionamento, no sentimental, no espiritual, certo? O skate, em várias coisas. Então o que você faz hoje quando você tem uma frustração, uma briga, um problema? Sai pra dar uma volta de skate. Mas se erra uma manobra, o que acontece? É pra você ver, que difícil, né, mano? Às vezes uma pedrinha assim, ó, me derruba, aí eu sento e eu choro. Você acredita? Aí eu entro numa luta emocional. Pra mim, voltar a ter o controle. Às vezes eu levanto e saio andando sozinho. Às vezes vem alguém e me ajuda. E aí, tiozão, me dá a mão. Nossa, ali eu entro num gatilho porque alguém se importou comigo. Várias vezes eu tava na rua, comendo bagulho do lixo, e passava as pessoas. Ai, marca a agenda pra mim que eu vou fazer meus cílios. Ai, que não sei o que. Ai, eu quero o iPhone novo 15. Eu falava, caramba, as pessoas estão preocupadas com várias coisas. O cara comendo um bagulho no lixo ali, ninguém tá nem aí. Então eu comecei a entender várias coisas. Que tipo, se eu errar, mano, ninguém vai estar nem aí. Sabe quem pode estar aí? Meus amigos lá que iam me procurar, a minha mãe. Mas o resto das pessoas vão continuar suas vidas. Elas não vão parar a vida delas pra me auxiliar. Então, mano, hoje eu preciso me cuidar e é eu. Certo? É a mesma coisa do skate.
quem que pode me levantar é eu mesmo, mano. Em algum momento você achou que você ia morrer? Vários momentos. Vários momentos. Quando eu fui lá pra Cracolândia, eu já fui com esse propósito, tá ligado? Vou morrer longe das pessoas e eles não vão, tipo, não vou ser problema pra eles, tá ligado? Lá na rua você enterra como indigente e tal, e já era. E, tipo, eu achava que as pessoas não gostavam de mim também, mano. Mas vários momentos eu achei que eu ia morrer. Vários momentos até eu mesmo atentei contra a minha vida, parceiro. No momento eu gastei todo o meu dinheiro, eu já não tinha mais emprego, era 6 e pouco da manhã, eu tava no meio do mato. Eu não falei pra você, várias vezes eu consegui comprar minhas coisas de dia e vendia à noite. E aquele dia lá eu tinha comprado de dia e não tinha mais dinheiro. E parte das coisas que eu havia comprado, eu havia gasto já. Só tinha o tênis no pé. Eu falei, mano, esse tênis tá zero ainda, parça. Tirei o cardaço dele, aí eu fiz um nó lá e pus na árvore e tal. E, tipo, mano, meti o bagulho lá no pescoço e falei, mano, eu não vou mais viver essa vida não, tá ligado? Só que ali no mesmo tempo eu olhei pro boot e falei, mano, ó, o bagulho tá zerinho. Eu acho que dá pra me trocar por 2 pedras na boca. Tirei a corda lá da árvore, pai, meti no cardaço e fui lá pra boca. Fumei minhas 2 pedras e até esqueci que eu queria acabar com a minha vida. Mas várias vezes eu pensei que eu ia morrer naquela condição, tá ligado? Porque quando eu olhava pro lado, mano, eu não tinha nenhuma referência de uma pessoa que havia conseguido mudar de vida. Sim. As pessoas que eu conhecia tinham morrido na cadeia por causa do uso, ou tinham morrido na rua por causa do uso. Mas mudar de vida, conseguir voltar a ser quem foi um dia, eu não tinha referência. Então, pra mim, eu tava fadado a morrer naquela condição. Você viu gente morrendo do seu lado? Mano, inúmeras vezes, parça. Na cadeia, na Cracolândia, na rua, tá ligado? Por causa de consequência do uso. O cara pegou uma pedra do outro, ali o outro roubou um celular do outro, o outro fez... Mano, você tá ligado? A vida não vale nada, parça. Tá ligado? A vida vale menos que um trago de pedra. Então, tipo... é bastante triste, tá ligado? E as pessoas se perdem e a vida continua, mano. E você encontrou alguma referência que superou isso? Ou você teve que fazer de você a própria referência? Tinha um mano que a gente fumava e eu dava golpe nos outros, tá ligado? E esse cara, ele era mais ninja que ele dava golpe em mim. Um dia eu tava lá na Cracolândia, né? Eu tava reciclando perto da Sé lá, perto da Santa Ifigênia, e eu encontrei esse cara. E que louco que foi, né, mano? Porque uma vez eu fumei com ele na Cracolândia. Um dia eu tava lá reciclando, ele apareceu lá e ele falou, Regis, eu tenho um dinheiro aqui. Eu falei, então eu sei onde que tem. Aí ele gastou o dinheiro dele, ele falou, o que você faz pra ganhar dinheiro? Eu falei, eu pego papelão. Aí ele falou, então eu vou te ajudar. Eu falei, você vai me ajudar a pegar papelão na rua? Ele falou, não tô nem aí, eu tô loucão. E a gente ficou lá na rua pegando um papelão. Aí depois ele ficou lá na brisa dele, loucão, aí nós se separou. Passou uns 2 anos e encontrei ele na Cracolândia. Lá na Santa Ifigênia de novo. Ele falou, Regis, eu tô 2 anos sem usar droga. Aí eu falei, isso é mentira. Você dava golpe em mim, rapaz? Aí ele falou, é verdade, eu tô 2 anos sem usar droga. Eu tô no Narcóticos Anônimos e tal, e não sei o que, assim. Eu faço resgate de pessoas que querem parar de usar drogas, pessoas que estão perdidas e tal. Hoje em dia eu sou monitor num centro terapêutico e tal. Eu falei, é mesmo, cara? Que legal, mano. E aí eu lembrei disso, tá ligado? Eu falei, caramba, mano. Um cara conseguiu mudar de vida, tá ligado? Não, eu conheço pessoas que mudou de vida na igreja, tá ligado? Só que é assim, tá na igreja, mas a cada 6 meses, tá ligado? Uma vez ou outra nós encontramos no bar.
Mas é o jeito dele ficar limpo, tá ligado? Não Sim. quem sou eu pra falar da vida dos outros. Mas, porém, você vai ver que no meio da caminhada dele tem lapsos, tá? Mas, enfim. Conhecia eles. Mas quando eu conheci esse cara, ele falou, eu tô 2 anos, parça. Ó, eu vou lá no campo, os caras fumam baseado, eu tô na minha, tá ligado? Eu falei, é mesmo, mano? E depois desse bagulho aí que teve na Cracolândia e tal, que eu fui no CAPS, que eu fiquei 6 meses, eu reencontrei ele. Aí eu falei pra ele, mano, eu tô 6 meses. Aí ele falou, é mesmo? Que legal, parça. Aí ele falou pra mim, mano, eu já tô indo pro 4º ano. Eu falei, caramba. Ele falou, se quiser fazer uma visita, vai lá no bagulho lá. Aí eu fui lá pra conhecer. Eu fui lá umas 6 vezes. Mas, tipo, mano, como eu falei pra você, eu não dou muito bem com regras. Certo? Lá eles têm umas paradas que chamam 12 passos. Então eles têm toda uma programação. Faz maior sentido na vida de várias pessoas. Certo? Tem modificado e salvado, transformado a vida de várias pessoas. Só que, tipo, mano, eu sou muito questionador, eu também não me dei bem, não. Eu utilizo algumas coisas que eu aprendi lá. Tudo, né? A gente pode utilizar as partes boas. E aplico na minha vida e assim eu vou desenvolvendo a minha recuperação. Mas se você não tivesse se encarado, você não teria conseguido superar esse problema. Eu costumo falar assim, Arthur, se eu não tivesse cansado de sofrer, certo? Aquele dia lá que eu me encarei, eu olhei tipo pra mim e falei, Regis, você vai ficar nessa até quando, mano? Tá ligado? Eu falei, mano, eu não aguento mais essa vida. Tá ligado? Eu acho que eu mereço mais do que um papelão numa calçada. Eu acho que eu mereço mais do que o resto do lixo. Certo? Só que aí eu falei, mano, eu acho que essas paradas aí, só eu que vou poder fazer por mim. Na terapia, qual foi a ideia ou a frase específica que abriu uma iluminação na tua mente? Eu acho que é aquela parada de todo mundo tem problemas, tá ligado? O Dr. Fernando falou, todo mundo tem problemas. Porque eu saí daquela zona do conforto, da vitimização. Ai, minha mãe não me amou. Ai, isso, ai, aqui. Mano, beleza, legal. E aí, parça? Tá tudo bem, aconteceu isso, mas o que você vai fazer? Você vai se lamentar do que aconteceu ou você vai fazer alguma coisa pra modificar essa condição? Mano, se você não te der amor, aprenda a se amar você mesmo, mano. Tá ligado? Responsabilizar os outros pelas suas culpas é fácil. Encara você a sua. Então, tipo, eu fiz várias coisas que, tipo, mano, só prejudicaram a minha vida. Aí na hora que deu ruim, eu culpei os outros. Então, quando eu tava lá na rua, quando eu entendi que eu já tive empresa, parça. Se eu já tô desempregado é porque, mano, eu não soube cuidar. Eu já tive um relacionamento. Se eu não tenho alguém na minha vida, é porque eu não valorizei, mano. Certo? Só eu não posso falar que eu não tive oportunidade. Eu só não posso falar que ninguém me ajudou, tá ligado? Então, quando o terapeuta falou pra você essa visão da vida, você rejeitou de primeira ou já só dele falar já foi suficiente pra você entender? Não, eu aceitei, né, meu? Na hora. Eu aceitei na hora. Porque eu tinha algumas questões, né? Então eu fui tentando meio que preencher essas lacunas. Certo? Então, quando ele falou... Primeiro, quando o fluxo invadiu a Cracolândia, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Quando eu fui pra terapia, eu lembrei que algumas pessoas já tinham feito coisas por mim. Então, tipo, meu, a diferença para ter resultado hoje é o que eu fiz, com o que me deram, com o entendimento, com as lições, porque eu aprendi mais nos erros do que nos acertos, né, mano? Tipo, hoje eu tô aqui, ó, fez 6 anos agora no dia 25 de fevereiro que eu saí da Cracolândia.
certo? Só que nem eu falei pra você, eu comecei a usar droga em 96, eu entendi que eu tinha problema com drogas em 2003. Só consegui parar em 2018. 15 anos eu venho desenvolvendo estratégias, parça. 15 anos eu já desisti também de recuperar. Só que, mano, nesses 15 anos aí me deu uma bagagem. Tanto bagagem que eu tenho que hoje, mano, eu faço aconselhamento para as pessoas. A gente fala sobre estratégias, sobre métodos, sobre desenvolvimento humano. Porque, mano, não tem melhor escola do que da vida. Então eu sempre falo para as pessoas, mano, quer parar de usar droga? Tira a droga de lado, esquece a droga e foca no que te motiva a usar droga. Que vazio que é esse que você tenta preencher com droga? Olha o vazio do pai que o pai preenche hoje, ó. Skateão, mano. Por isso que é a importância do esporte na recuperação, no desenvolvimento humano, tá ligado? Porque normalmente os esportes trazem uma parada de doutrina, uma parada de satisfação pessoal. A satisfação que eu buscava nas drogas, aonde que é, ó? No skate, no livro. Quando eu venho aqui, eu conheço pessoas que nem você, Arthur. Eu tenho essa satisfação. Mesma satisfação que eu buscava na droga. Quando eu venho, encontro uma pessoa dentro do metrô. Ei, parça, você não faz uns vídeos lá? Ô, eu sigo você. Você fala uns bagulho que, mano, muda minha percepção e tal. Eu falo, ó, que legal, cara. Que meu trampo faz sentido pra você. Tem gente que fala, ó, eu já até arrumei trabalho, parça. E tal, eu usava uma droga. Ó, meu casamento reconstituiu, minha mulher me deu mais uma oportunidade, ó, eu já tô conseguindo. Ó, minha filha já voltou a falar comigo. Eu falo, só falta a minha filha. Mas, tipo, mano, através do exemplo da vida, certas pessoas têm conseguido modificar, mas a pessoa que mais modificou sou eu mesmo, mano. Certo? Então é isso que eu tento mostrar quando eu conto a minha história. Que a gente tem o poder de reescrever a nossa história. Eu era um morador de rua, mano. Tomava nem banho, certo? Comia restos que encontrava nos bichos. Mas quando eu comecei a contar a minha história, eu mostrei para as pessoas que elas podem mudar de vida. E além de tudo, mostro para os jovens que esse bagulho de uso de drogas, de gandaia é uma ilusão. Nos afasta de quem nós somos e de quem a gente deseja ser, mano. Hoje você trabalha ajudando pessoas que estão nessa situação? Não vou dizer que é um trabalho porque não tenho remuneração. Meu trampo é vender o meu livro, certo? Eu crio conteúdos onde que eu trago informações. Sim. E onde que eu trago aprendizados em cima do que eu vivenciei, né? Trago também um pouco da experiência que eu adquiri na vida, nas terapias, que nem o Dr. Fernando me ensinou. Essa parada que eu falei do Bruce Alexander, do Parque dos Ratos, eu aprendi com o Dr. Fernando. Sim. O livro é Skate no Caminho das Pedras. Certo. Tá onde pra vender o seu livro? A Fonte Skate Shop. Afonso Skate Shop. Certo. Lá no link da minha bio, na minha bio existe um link onde consegue adquirir. Ou então pode mandar uma mensagem direto no meu direct. Ah, boa. Certo? Aí daí eu consigo mandar autografado com uma dedicatória. Mostra a capinha aqui. Tem um contado essa história aí em umas... Não, tô dando pra ver ali. Posso? Ah, segura aí. Vai ficar melhor. Eu tenho contado... Essa aqui, né? Tenho contado a história desse livro aqui, ó. Certo. Tenho contado a história desse livro aqui em umas escolas, parça. E também, né, em casa de recuperação, porque tentando os motivar a renovar as esperanças, porque tem várias pessoas que não acreditam mais ser possível mudar de vida. Assim como eu deixei de acreditar. A minha história tem impactado pessoas. Por exemplo, as mães de usuários de drogas. Pô, meu filho mora na rua. O que eu faço? Eu oriento essas pessoas a buscarem
apoio psicológico pra si, né? Porque essas pessoas acabam gastando a energia com o usuário de drogas. Tem mãe que deixa até de se cuidar, porque vive a vida em função do filho. Não que elas estejam erradas, mas se ela souber de que forma poder ofertar esse apoio, é melhor e é mais efetivo. Você sabia que tem mãe que paga droga, paga a dívida do filho de droga? Sabe o que o filho faz no outro dia? Arruma outra dívida. Então, quando a mãe faz isso, a mãe só ajuda o filho a se prejudicar, meu. Tá certo que existem casos e casos. Às vezes ela acha que tá ajudando de alguma maneira, né? Certo. Perdeu as esperanças já. Sim, por quê? Como que a gente vai acertar? Às vezes errando. Mas é que nem aquilo que eu falei pro você, o dia que a minha mãe falou, Regis, não leva uma não, mas aqui você não entra mais, tum. Certo? Minha mãe definiu um limite ali pra mim. Porque minha mãe, independente do que eu fizesse, minha mãe abria a porta pra mim. E o dia que minha mãe não abriu a porta? Eu falei, caramba, nem minha mãe, mano. Então meio que aquele dia girou uma chave. Só que nem o que acontece. Demorei ainda 18 tantos anos pra vir e tá hoje colhendo os frutos, né? Daquelas escolhas que eu fiz, mano. Pô, Regis, obrigado pela presença aqui no programa e parabéns pela história e pelo livro também que você escreveu sobre tudo isso. Obrigado. Eu que agradeço, Arthur, pelo convite, tá bom? Valeu.